Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao 29, nós lemos assim: Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu peço agora que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos trazer a verdade esta noite, que o Senhor me dê o Teu poder para eu pregar, que o Teu Espírito Santo nos dê ouvidos para ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11 é conhecido como o capítulo da fé, e nele nós encontramos o rol de heróis da fé. E Moisés, dentre todos os nomes, e não são poucos nomes mencionados em Hebreus capítulo 11, Moisés tem o maior destaque de todos os heróis, de todos os gigantes da fé. Na realidade, nós lemos 7 versículos, que são 7 versículos dedicados exclusivamente a Moisés. Ninguém nem chega perto. Muitos têm um versículo, parte do versículo, alguns versículos, mas ninguém chega perto de Moisés, que tem 7 versículos dedicados em Hebreus 11 à sua vida. E por que Deus pôde usar Moisés de tal forma? A resposta está justamente no que nós lemos. Deus usou Moisés tão especialmente, tão nitidamente, tão grandemente, simplesmente devido à sua fé. A fé de Moisés era algo realmente de destaque. Moisés não só apenas tinha fé, mas Moisés também agia e vivia pela fé. Na verdade, todo mundo tem fé. Romanos 12 fala que Deus deu a cada um uma medida de fé. Essa medida significa um tanto, um X. Se a gente pudesse quantificar a fé, se a gente pudesse pesar a fé, ali está dizendo o seguinte, que Deus deu a cada um, digamos, 1 quilo de fé, 1 litro de fé, 1 metro de fé. Deus deu uma medida, a mesma medida. Então não é uma questão que eu tenho mais fé do que você tem mais fé do que eu, ou Moisés tem mais fé do que nós. Todo mundo, Davi, Moisés, Jacó, Abraão, Paulo, Pedro, o pastor, você, todo mundo tem a medida. Deus deu a cada um uma medida, a mesma medida, o mesmo tanto de fé. O que vai trazer a diferença, o que vai causar o impacto, não é o tanto de fé que nós temos, que todo mundo tem a mesma fé, mesmo tipo de fé, mesma quantidade de fé, mas como nós vamos agir, onde vamos colocar, qual vai ser o resultado da fé se nós agirmos. E hoje eu quero falar sobre o poder de agir pela fé. O poder de agir pela fé. Nós vamos ver as ações e o poder que vem de agir pela fé. E todos nós podemos fazer isso, agir pela fé. Olha comigo para começar no versículo 23, onde fala, e você vai notar isso, pela fé, pela fé. Pela fé Moisés fez isso, pela fé, ou seja, foi pela fé, ações pela fé. Versículo 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Note que aqui, quem estava agindo pela fé não era Moisés, eram os pais de Moisés. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Eu quero perguntar para você que é pai, você que é mãe, você que vai ser pai, você que vai ser mãe, onde está o poder da fé na sua vida? Os seus filhos estão observando, os seus filhos estão testemunhando o poder de agir pela fé. Eles podem ver isso. Qual a fé que você está passando para os seus filhos? Ah, Moisés foi um grande homem de fé. E foi. Mas sabe uma coisa?
Moisés já nascido, ele era um infante, um bebezinho. O bebezinho não tem como exercer fé, porque o infante é um infante, ele não tem decisão, não tem vontade própria, não decide nada. Então aqui está falando que Moisés foi escondido pela fé, não dele, pela fé dos pais. Então é muito importante, nós, pais, mães e futuros pais e mães, que tenhamos noção disso, que Deus vai abençoar os nossos filhos a partir de como nós agimos ou não pela fé. Vivemos nós pela fé? Aí você fala, mas pastor, o senhor está se enganado. Pastor, Moisés não foi criado pelos seus pais. E é verdade. Você sabe a história. O faraó, o rei do Egito, deu a ordem, deu um decreto, igual esses decretos por aí, e o STF lá aprovou esse decreto maluco, que foi de que todo o povo hebreu, se tiver um filho, tem que jogar ele no rio. Lembrando que o rio era infestado por crocodilos, e tanto o rio Nilo quanto os crocodilos do rio Nilo eram adorados como deuses pelos egípcios. Então o que o rei falou foi o seguinte, é para matar os seus filhos. E você sabe a história, que Josebede pegou Noé, repara, muito obrigado, estou checando, vocês estão acordados. Pegou Moisés, fez um bercinho, uma espécie de uma arca que flutuava, uma cestinha, colocou ele dentro e colocou no rio. E lá foi embora a cestinha com Moisés dentro, e nós sabemos a história, ela foi então criada pela filha do faraó. Inclusive o texto que nós lemos fala que ele recusou ser tratado como o filho da filha do faraó. Mas pastor, então como é que a fé dos pais afetou Moisés, já que não foi Moisés que o criou? Ele foi criado como um egípcio, e é verdade. Ele foi criado como um príncipe egípcio, que também é verdade. Ele foi criado lá dentro. Mas veja como Deus sempre abençoa a fé. É o poder de agir pela fé. Olhe comigo para Êxodo, capítulo 2. A gente lê Hebreus 11, vamos para o Velho Testamento, Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ver como Deus é bom e como Deus honra. Como Deus honra e abençoa todo aquele que vive pela fé, todo aquele que age pela fé. Existe poder em agir pela fé. E vamos ver aqui um exemplo desse grande poder de agir pela fé. Os pais de Moisés agiram pela fé. Olha o que Deus fez. Êxodo 2, versículo 4. E sua irmã, aqui é a irmã de Moisés, tá? A irmã de Moisés obedecendo a mãe, e sua irmã postou-se de longe. Então colocou, se você ler antes, não vamos por uma questão de tempo, colocou ele na cestinha, né? Ele saiu, colocou no rio, saiu flutuando, e a irmã dele ficou de longe, só vendo o que ia acontecer. E sua irmã, no caso de Moisés, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que crie esse menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Alguém diga amém? Gente, viu que incrível? Moisés foi criado por quem? Pela própria mãe, pelos próprios pais. Você acha que a princesa vai querer criar? Não, chama ali alguém para criar. Eu vou adotar essa criança aqui que veio para mim, Deus mandou para mim. Eu não sei qual Deus que ela tinha em mente, mas ela falou, caiu no meu colo essa criança aqui. Aí a irmã dele falou, quer que eu chame alguém para criar? Vá, chame. Você conhece alguém? Acho que sim. Moisés foi criado pelos seus pais. A fé dos pais de Moisés teve o poder de trazer Moisés de volta para ele. Não só isso, mas ele foi criado debaixo da fé dos pais. Então, as fés dos pais de Moisés abençoou Moisés, livrou ele e abençoou. Moisés tinha a fé de seus pais, passaram a ele.
Será que nós pais, nós mães estamos fazendo isso? Passando a nossa fé, o poder de agir pela fé aos nossos filhos? Porque sempre compensa, Deus sempre recompensa quando agimos pela fé. E aí que está o poder de agir pela fé. Olhe comigo de volta agora para Hebreus 11, capítulo 11 de Hebreus, versículo 24. Nós lemos assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, bom, agora aqui é Moisés, não é a fé dos pais, é o próprio Moisés. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, não só tem o poder de Deus através da fé dos pais, nós temos o poder de Deus, o poder da fé nas escolhas certas. Quando nós agimos pela fé, nós temos o poder que vem de Deus, que vem da fé, de fazer as escolhas corretas. A nossa vida, ela é composta e ela é forjada, moldada por escolhas. Nós podemos até dizer, de um modo bem simplístico, que a soma da nossa vida, que a nossa vida é a soma das nossas escolhas e decisões. A vida que vivemos é justamente o resultado das escolhas que fazemos. Escolhas grandes, escolhas pequenas, mas eu argumento que até as escolhas pequenas levam a escolhas e situações e bênçãos grandes. Então, notem bem as palavras do versículo 25, no finalzinho que fala sobre, ele preferiu, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aqui está uma escolha muito importante. A escolha do pecado. Quando nós pecamos, quando o crente peca, é uma escolha. Nós fomos libertados da escravidão e do domínio do pecado. Não quer dizer que nós não pecamos, mas quer dizer que nós escolhemos, é uma escolha, nós decidimos pecar. Quem é perdido não decide nada, ele está sob domínio do pecado. Ele peca porque é aquilo que é o natural. É só o que eles sabem, só o que eles conhecem. Eles não têm a liberdade. A liberdade em Cristo não é para a gente fazer o que a gente quer. A liberdade em Cristo quer dizer liberdade do poder do pecado. Não quer dizer que eu posso fazer o que eu quero porque eu tenho liberdade em Cristo. Não é isso liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo é ser liberto do poder do pecado para não pecar, para escolher não pecar. Então, quando nós vivemos e andamos pela fé, existe o poder de agir pela fé, que nós temos, então, a decisão correta. Nós decidimos de forma correta. Agora, veja bem, o pecado, ele é agradável. Aqui nós lemos, do que por um pouco de tempo o gozo do pecado. O pecado é agradável por um pouco de tempo. Se você duvida de mim, pense nisso. Se o pecado fosse amargo na primeira mordida, no primeiro trago, no primeiro passo, ninguém pecava. Se toda vez que a gente pecasse, a coisa mais inofensiva, o pecado menos sério, como se houvesse um pecado menos sério, mas eu não estou falando de você cometer os grandes pecados vistos pela mente humana, mas perante Deus, todo pecado é horrível, todo pecado é pecado, não tem tamanho. Mas se a gente pensar humanamente naquele mais pequenininho dos pecados, se cada vez que a gente adentrasse, tocasse, sentisse, tragasse, provasse, o amargor viesse imediatamente, ninguém pecava, gente. Ninguém pecava. Se toda vez que a gente provasse o pecado, ele nos picasse, não. No começo, todo pecado é agradável, é bom, resolve algum problema, traz alguma solução, seja uma mentira, enfim. No começo, todo pecado é bom. No começo, todo pecado é agradável. E aí que nós temos que fazer uma escolha. Quando apresentados com a oportunidade de pecar ou não, muitas vezes escolhemos o caminho mais conveniente, o caminho mais fácil, que nem sempre é o melhor caminho. Aqui Moisés tinha uma escolha: viver como um príncipe e desfrutar do pecado do mundo, ou sofrer. Desfrutar da riqueza do Egito, sofrer com o povo de Deus. Desfrutar das riquezas, sofrer... Não, peraí, eu vou desfrutar das riquezas, pastor.
Eu vou desfrutar do um pouco de tempo. Mas é só um pouco de tempo, nós temos que entender. O pecado traz alguma satisfação por um pouco de tempo. Logo ele escraviza, ele te leva mais longe, te detém mais tempo, te aprofunda mais. No começo é bom, mas logo, a coisa complica. E agindo pela fé, nós podemos fazer escolhas corretas. Porque a fé, quando agimos pela fé, nós sempre faremos a escolha correta. Sempre. É o poder de agir pela fé, é fazer sempre a mesma escolha certa. O oposto também é verdade. Você tem uma fé errada, uma fé falha, isso vai levar você a tomar decisões erradas. E se fazemos escolhas erradas, isso indica uma falha em nossa fé. Todos têm fé. Todos temos a escolha de andar ou não, agir ou não pela fé. Tudo aquilo que Moisés recusou, que nós lemos aqui, o mundo busca. Viver num palácio, criado como um príncipe, com todas as regalias. Qual o pecado disso, pastor? Pois é, o problema é que estaria dando as costas para o povo de Deus. Como que Moisés sabia que era do povo de Deus? Quem criou ele? A sua mãe. Que era o quê? O povo de Deus. Ele tinha a mesma fé que sua mãe tinha. E aquilo o levou, ele absorveu aquela fé, ele aprendeu aquela fé, e ele fez a escolha como seus pais agiram pela fé. Moisés agiu pela fé. E ele falou, eu não vou aproveitar por um pouco de tempo as regalias e as riquezas do Egito, mas eu vou sim optar por fazer aquilo que é certo. Escolhas que nós fazemos vão moldar a nossa vida. Escolhas que nós fazemos devem ser feitas por convicção e não por falta de oportunidade. A gente enche a boca e fala, eu nunca roubei. Ótimo, glória a Deus, não fez nada demais. Mas você que nunca roubou, você já teve a oportunidade e a ocasião de roubar e escolheu não? Ou você simplesmente nunca roubou porque nunca lhe foi apresentado essa oportunidade? Pense nisso. Não há mérito nenhum em escolher não fazer uma coisa que você nunca teve oportunidade de fazer. Qual o mérito nisso? Nenhum. Você não fez simplesmente porque não teve a chance, não teve oportunidade. Mas se um dia aquela oportunidade se apresentar, você escolheria? Moisés teve essa oportunidade. Alguém aqui já teve a oportunidade de ser criado como um príncipe no palácio de um rei com todos os regalos? Alguém aqui? Não. Então, essa questão para a gente não é o caso. Entenda uma coisa? Deus instituiu 3 instituições no mundo. Primeiro foi a família. Segundo foi o governo civil. E o terceiro foi a igreja. Diga uma coisa. Quais as 3 instituições mais perseguidas e mais tentadas e mais cheias de armadilhas no mundo do que a família, do que o governo e do que a igreja? Muito fácil uma pessoa relativamente honesta e bem intencionada entrar para a política e rapidamente ser o quê? Corrompido, tragado, sugado pela corrupção. Aquele é um desonesto, aquela pessoa... eu concordo, mas pense nisso. Se fosse você lá, tem muita gente que diz na cara de pau, se fosse eu, faria o mesmo. Errado, mas estão sendo sinceros e honestos. Você aqui já teve uma chance, alguém chegou para você e ofereceu para você um saco de dinheiro para fazer uma coisa errada? Se não, quem somos nós para julgar alguém que sucumbiu nisso? Eu não estou justificando corrupção, de modo algum. Só estou dizendo, nossas escolhas devem ser feitas por convicção e não falta de oportunidade ou não. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. O poder de agir pela fé sempre nos leva a fazer escolhas certas. Olha comigo no versículo 26 de Hebreus 11. O poder da fé, o poder de agir pela fé, nos leva a ter a visão, a perspectiva correta da nossa vida e do que está acontecendo ao redor no mundo. Olha 26.
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Veja bem, tinha em quê? Vista. Está falando aqui sobre a visão, sobre a perspectiva, sobre como ele enxergava, como ele processava, como ele entendia, como ele digeria toda aquela informação, toda a situação em que ele se encontrava. A fé sempre nos dá a visão correta. No versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo que os tesouros do Egito. Peraí, vitupério, para quem não sabe, é uma coisa ruim, uma coisa negativa, é uma coisa sofrida, vergonhosa. Aqui está dizendo que ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ele teve a perspectiva correta de falar, tesouro do Egito é muito bom, mas sabe uma coisa? Eu vou ter por mais precioso o vitupério de Cristo. Eu prefiro o vitupério de Cristo, eu prefiro sofrer por Cristo, eu prefiro padecer por Cristo, eu prefiro servir a Cristo, custe o que custar, do que os tesouros do Egito. Do que o ouro e a prata e a fama e a posição e o poder. Gente, ele tinha tudo isso, ele era um príncipe. Ele talvez nunca chegaria a ser o rei, porque todos sabiam que ele foi adotado, mas ele tinha o status de um príncipe. Ele tinha direito a toda a educação, a ciência, ao luxo, fortuna, posição, tudo isso. Ele falou, o vitupério de Cristo, para mim, é mais precioso. Esse tipo de perspectiva de dizer, para lá com o mundo, para lá com as riquezas do mundo, para lá com tudo que o mundo oferece, pelo vitupério. Deus não estava oferecendo para ele fama e glória, não. Vitupério, sofrimento, vergonha, ao invés de riquezas. Essa visão, essa perspectiva corretíssima, só vem quando nós agimos pela fé que nos traz grande poder. E veja aqui no versículo 26, tendo em vista a recompensa. Mais uma vez, ele tinha em vista a recompensa. Jesus falou, do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta? Moisés aqui olhou os tesouros do Egito, olhou o vitupério de Cristo e falou, esquece o tesouro do Egito, eu quero o vitupério de Cristo, porque eu estou vendo a recompensa lá na frente. Eu estou vendo o galardão lá na frente. Isso só vem pela fé. Visão correta nos dá coragem. Visão correta nos dá ousadia. Deus não nos deu um espírito de temor, mas um de poder e força, o apóstolo Paulo escreveu. No versículo 27, veja isso sendo ilustrado. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pastor, se ele não estava temendo a ira do rei, por que ele fugiu? Ele não buscou se aplacar, ou se desculpar, ou fazer as pazes, nada disso. Ele simplesmente estava vendo o invisível. Estava vendo a recompensa. Estava vendo aquela visão. Quando você tem a visão correta, aquilo lhe dá coragem. Que lhe dá ousadia. O inverso é verdade. Quando você tem uma fé e você não age pela fé, você vai ter medo, temor. Gente, medo e temor têm um lugar na vida do crente. A Bíblia fala que temos que temer a Deus, o temor do Senhor, o princípio de sabedoria. Não estou dizendo que sair no meio da rua brincando de pega-pega com os carros, tem que ter medo disso. Então, não estou dizendo para não ter cautela, não usar sabedoria, não é isso. Eu falo de não ser dominado e controlado por medo. Deus não nos deu um espírito de temor, mas um de força e um de poder. A visão correta sempre ilumina o amor de Deus. Quando agimos pela fé, nós temos o poder de enxergar as coisas corretamente. Isso nos dá coragem. E quando temos coragem, isso mostra o amor de Deus. 1 João 4, 18. Primeira carta de João, capítulo 4 e versículo 18, nós lemos assim:
No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Quando nós temos a fé, e quando nós agimos pela fé, essa fé, o poder da fé, nos dá a visão correta, e nós enxergamos o amor de Deus. Vou dar um exemplo extremo aqui. Quem lembra, muitos anos atrás, estava aquele tsunami lá na Ásia, até no Natal, se não me engano. Centenas de milhares de pessoas morreram. A grande maioria em nações que não são cristãos, que proíbem e perseguem cristãos. No leste da África, no sul da área da Arábia, na costa do Pacífico, não, do Oceano Índico. Quase todas aquelas nações, o evangelho é proibido ou perseguido. Morreu centenas de milhares de pessoas, inclusive centenas de milhares de quê? Crianças. Nós poderíamos enxergar essa tragédia como o amor de Deus. Espera aí, pastor. Que coisa é essa que você está falando? Diga uma coisa. Se aquelas centenas de milhares de crianças que foram mortas no tsunami crescessem naqueles países, sem nunca terem ouvido o evangelho, porque o evangelho naqueles países é proibido e perseguido, essas crianças que morreram foram para onde? Para o céu. É difícil, sem o poder da fé, a gente enxergar o amor de Deus, até nessas horas. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Uma criancinha, ela não tem poder de entender, ela não tem como entender ou aceitar o evangelho. A Bíblia deixa claro, uma criancinha, eu não tenho uma idade, X anos, varia muito de criança para criança. Mas uma criança pequena que não tem como entender e compreender e consequentemente ter fé no evangelho, quando morre, elas vão para o céu. Aquelas centenas de milhares de crianças que apareceram naquele tsunami foram para o céu. Estão hoje no céu. Se não houvesse aquele tsunami, eles cresceriam sem conhecer Cristo, sem ouvir o evangelho, sem ter a oportunidade de escolher, estariam condenados a um fogo eterno, a uma perdição eterna. Agora me diga, se através do poder da fé e agir pela fé, nós podemos entender, mesmo no meio de uma tragédia, enxergar o amor de Deus. Mesmo onde é difícil enxergar, podemos enxergar o amor de Deus. O amor de Deus nessa situação que o mundo passa. Muitas pessoas do mundo estão mais atinadas à eternidade do que antes. A morte está muito próxima, a realidade e a possibilidade da morte está muito mais próxima, o que os levam a buscar a Deus, a buscar uma resposta. Estão mais abertas para o evangelho, os corações estão mais abertos. Por quê? Porque a morte pode estar batendo na porta. A morte se tornou algo muito real. A morte, se liga a televisão, o rádio, abre o jornal, se ainda existe jornal hoje em dia, mas é tudo o quê? É morte, 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 morte. Está todo mundo com a morte na mente. Deus está usando isso. Não foi Deus que causou isso, mas Deus está usando isso em seu amor para trazer pessoas da sede das pessoas de conhecerem a salvação. Por último, essa noite, vamos orar no versículo 28. Estamos vendo o poder de agir pela fé, o poder da fé dos pais, o poder para fazer as escolhas corretas, o poder de ter a visão correta. E o mais importante de agir pela fé, e o poder que vem de agir pela fé, é o poder para obedecer. Olha o que fala o versículo 28. Pela fé celebrou, Moisés ainda, né? Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Quem foi que celebrou a primeira Páscoa? Moisés. Primeira Páscoa foi Moisés. Em obediência.
O que é a primeira Páscoa? Você pega um cordeiro de 1 ano, você mata ele, pega o sangue e vai e pinta lá os batentes da porta. E quem fizer isso, o anjo que vai passar hoje à noite não vai matar o seu primogênito. Gente, se a pessoa não tiver fé, a pessoa não vai fazer isso. E tem mais. Isso era válido para todo o Egito. Não era só para o povo hebreu, não. Todo mundo que matasse um cordeiro de 1 ano, pegasse o sangue e passasse na porta, seria poupada. Aquela casa seria poupada. Mas por que os egípcios não fizeram? Porque os egípcios não tinham o quê? Fé. Poder da fé na obediência. Quando nós obedecemos Deus, é pela fé. E muitas vezes pode não fazer sentido. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós não enxergamos como que isso vai acontecer. Mas sempre que agimos pela fé, o poder de agir pela fé nos leva à obediência. E obediência sempre nos leva para a bênção de Deus. Sempre é a bênção quando seguimos a obediência, quando seguimos a fé. Se você vive em desobediência, é sinal que a sua fé está falha. Obediência a Deus, para quem não sabe, é para o nosso bem-estar. Obedecer a Deus é para o nosso bem. Versículo 28 fala que ele celebrou a Páscoa e a aspersão para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Quem foi que ganhou mais por aplicar o sangue do cordeiro nas portas? A própria família. A própria família foi poupada, a própria família foi beneficiada. Ao desobedecer, nós somos os prejudicados. Ao obedecer, nós somos os abençoados. É simples. Mas o obedecer só vem pelo poder de agir pela fé. Não basta ter fé, tem que agir pela fé. Agir pela fé. Tiago falou que a fé sem obras, a fé sem ação, ela é o quê? Morta. Por quê? Não vale nada. Se você fala que tem fé, mas não age, não vive, não obedece, então aquela fé ali, ó, tanto faz como tanto fez. Ela é morta. Fé sem obras é morta. Versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando, ou seja, os egípcios foram pegar carona no mar seco, os egípcios, intentando os egípcios, se afogaram. Eles viram o mar aberto e disseram, oba, vamos nessa. Chegou no meio, Deus falou, fecha, e afogou tudinho. Inclusive Faraó. Veja mais uma vez como Deus honra a fé. Eles estavam perseguidos. Não sei se você conhece a geografia dali, mas tinha um penhasco desse lado, um penhasco desse lado, um funil que ia para o Mar Vermelho. Eles estavam rodeados. Não podiam subir aqui, não podiam subir aqui. O Mar Vermelho pela frente e os egípcios atrás. Todos chateados, porque o primogênito morreu. A Bíblia fala que eles levaram tesouros, os egípcios disseram, tome ouro, tome prata, vá-se embora, vai, suba daqui. Pensaram bem, não, vamos atrás dele, vamos pegar de volta e vamos destruí-los até o último. Estão encurralados, penhasco de um lado, penhasco do outro, mar na frente, está no papo. O que foi que Deus fez? Mar vermelho, abra. Ok, cambada de judeu, vamos embora. Quando atravessaram, os egípcios foram passar, fecha. Deus honra obediência. Deus honra quando agimos pela fé. Sempre. Lembra os pais de Moisés? Agiram pela fé. Não só Deus poupou o filho, criaram o próprio filho. Criaram o seu filho. E ainda recebeu o salário. A princesa. Deus honra quando agimos pela fé. Grande é o poder de agir pela fé. Nós podemos observar os nossos pais, mas nós não temos controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre a fé dos meus pais. Eu não tenho controle se meus pais conheciam a fé, se eles agiram pela fé, se viveram. Eu não tenho controle. Mas se você é abençoado com um pai, com uma mãe, com pais que agiram pela fé, aprenda, como Moisés aprendeu. Mas se você não foi, você não teve controle ou escolha, mas você tem uma coisa que você pode escolher, tem uma coisa que você pode escolher, é você ser aquele pai e aquela mãe que age pela fé. E ser um exemplo para o seu filho,
para a sua filha. Isso nós podemos agir, isso nós podemos escolher, podemos controlar. Agir pela fé nos encaminha às escolhas certas e sábias, nos dá a visão correta, nos dá coragem e sempre nos leva à obediência. E a obediência sempre nos leva a grandes bênçãos e poder em nossas vidas. Sem fé, sem agir pela fé, estamos cegos, andando na tolice, no medo e na desobediência.